quando tudo parecia se encaixar para a seleção brasileira, veio uma notícia que ninguém esperava. Lucas Paquetá está lesionado e oficialmente fora das oitavas de final da Copa do Mundo. Então já vai deixando o teu like, se inscrevendo no canal, que a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Rodrigo, Estevão, Militão, Wesley, todos eles estavam, Rafinha, e agora o Paquetá, né? Que tinha sido uma das peças mais importantes, no meu ponto de vista, dessa Copa do Mundo para o Brasil, porque ele resolveu provavelmente até mais de um problema da seleção, né? Um problema de equilíbrio que a seleção tinha, diferente da escalação, né? Da tática antiga. E o Paquetá entrou, né? Como pivô, basicamente, dessa mudança que o Brasil teve em questão de estilo de jogo, né? Equilibrou muito a seleção e aí tá confirmada aí a lesão dele, né? Pós-jogo contra o Japão. Ele sentiu ali no. Na verdade, ele sentiu no meio do primeiro tempo, né? A gente tem a sensação até de que ele jogou boa parte do primeiro tempo sentindo possivelmente Possivelmente aquela aquela dor dor ali, ali, mas com mas o com o corpo corpo quente, quente, né? né? E aí acabou que não conseguiu voltar pro segundo tempo. E, bom, a bruxa tá solta, né? A gente vai falar depois também sobre a possível volta do Rafinha. Mas quem que tu vê assim? Quem é que tu enxerga que pode substituir o Paquetá? Tu irias, e aí até eu te peço pra tu completar, tu irias com uma opção mais conservadora, substituir alguém que tenha, possivelmente no banco, que tenha uma característica semelhante à do Paquetá e continuar jogando com esse mesmo estilo? Ou tu viria com uma outra peça e mexeria mais na estrutura do time? Como é que tu enxerga? Bom, o Paquetá, ele não é só um meia, né? Ele está falando de um jogador que, como tu falou, ele dá o ritmo ali no meio campo, aproxima os setores, né? Ajuda também na marcação, dá um pouco mais de liberdade pro Bruno Guimarães e pro Vini Júnior renderem um pouco mais. E é um atleta que em certos jogos passa meio despercebido, que não é todo mundo que sente falta dele ali. E muita gente bateu nele no início da Copa, né? Falando que não era para ter sido convocado, que não estava jogando direito no Flamengo. E e eu acho que não é simplesmente colocar por exemplo, um Danilo ali que vai resolver o problema. Não é uma simples troca de peça por peça. É, ele estava sendo titular em todos os jogos da Copa, né? E isso foi nos mostrando o quão importante ele é para a seleção. E infelizmente, pegou a gente desprevenido essa lesão, né? Mas eu acredito que não seria só uma troca de. Eu acho que talvez se colocar, por exemplo, um Danilo ali, talvez faça mais sentido de só trocar uma peça por peça, mas acho que não vai dar toda. Ele não vai conseguir fazer a mesma função que o Paquetá vinha fazendo. Mas talvez mudar todo o esquema de jogo por causa do Paquetá, eu acho que também não é interessante, principalmente numa fase de mata-mata. Tá com um pouco. Eu vi gente falando de puxar o Bruno Guimarães para do Paquetá e colocar o Neymar, por exemplo. Aí, né, ficaria, eu acho que desproporcional ali essa alteração. Ou talvez deixar o Bruno Guimarães e colocar o Fabinho junto com o Casemiro fazendo essa marcação ali no meio campo. Só que, pô, também não sei se dá certo, porque eu acho que o Casemiro não é esse. Acho que desde o início da carreira dele, ele não é esse jogador que joga bem com outra pessoa na mesma linha dele. Ele é um cara que daqui a pouco não vai se adaptar desse jeito. Já tivemos exemplos que ele não consegue trabalhar dessa forma, e ainda mais agora que ele tá meio em decadência, né? Tanto fisicamente quanto tecnicamente. Errando passes simples, né? Às vezes no último jogo, um passe de 2 metros ele conseguiu errar e acaba dando uma baita chance para contra-ataque. Mas acho que é isso, cara. Acho que é uma decisão muito difícil e, e o Ancelotti vai ter trabalho para conseguir é, achar um substituto à altura dele. E para ti, o que tu acha? Eu vejo assim, ó, vejo três opções mais viáveis. E aí, em ordem de probabilidade. Eu acho que a mais provável, a primeira opção e a mais provável, é ele botar o Endrick, ele voltar como ele voltou pro segundo tempo contra o Japão. Ele botar o Endrick e recuar um pouquinho o Matheus Cunha. O Matheus Cunha vai ser esse terceiro homem ali do meio campo, né? Até porque o Ryan, a gente já viu que o Ryan consegue marcar muito bem lá pelo lado direito. E o Matheus Cunha vai ser esse cara pra fechar a segunda linha, lá pelo lado esquerdo. Porque ele faz isso no Manchester. Ele joga exatamente assim no Manchester. Ele ataca pelo meio, mas ele defende pelo lado esquerdo. Então eu acho que essa é a mais provável. A segunda opção, eu acho que e aí na ordem de probabilidade é um pouco menor, é ele trocar uma peça por peça, né? É ele botar um cara com uma característica mais semelhante do Paquetá. Provavelmente Danilo. Ou deixar talvez o Bruno um pouquinho mais livre e botar um cara como o Ederson, que é um cara de meio campo, mas é mais marcador até do que construtor, né? E aí tu deixa o teu líder em assistências,
né, do Brasil, um pouco mais livre para criar, para ser mais um meio armador até do que um meio campista de contenção. A terceira opção, e aqui eu acho menos provável, mas ainda assim é uma opção, é ele trocar o Paquetá, não mexer lá na frente, Ryan, Matheus e Vini, e trocar o Paquetá pelo Martinelli. E aí tu tem Ryan pela direita, tu tem Bruno e Casemiro pelo meio, e tu tem Martinelli defendendo pela esquerda. E o Martinelli vai ser esse terceiro homem de meio campo que vai ser um pouco também mais armador do que marcador. E aí o Bruno continua na função que ele já faz hoje, que é um cara bem polivalente. Arma e ataca, arma e defende. Mas eu acho que essa é a terceira opção e é a menos provável das três. Eu acho que se eu fosse ele, talvez eu botaria o Endrick. Voltaria como ele voltou contra o Japão no segundo tempo. Mas até porque Endrick ou o Thiago, né? O Igor Thiago. É um dos dois, né? Assim como eu falei Danilo ou Ederson, né? Na segunda opção. Na primeira opção também poderia ser Endrick ou Igor Thiago. Eu prefiro o Endrick, né? Mas pode ser que ele, dependendo do que ele planeja como postura do time, ou das falhas que ele encontre na defesa e na marcação norueguesa, pode ser que ele enxergue que o Igor Thiago é um jogador mais adequado para esse jogo, né? Até porque a partir de agora, na verdade, toda a Copa do Mundo, praticamente, né? São 7 ou 8 jogos a partir dessa, que são jogos pontuais. E ele também já falou muito que ele não tem um 11 ideal. Ele simplesmente vai analisar o adversário e vai botar as peças que ele mais achar adequadas para aquela situação, né? E porque ele acha que o jogo vai proporcionar. Então, eu não tinha pensado realmente nessa hipótese do Fabinho jogar ao lado do Casemiro, né? E deixar o Bruno um pouco mais centralizado e mais solto. Até porque, imagina se um dos dois. Eles são dois jogadores com mais de 30 anos, né? Fabinho 31 ou Sim, 32 e o Casemiro 34, 35. Então, aí tu vai substituir como depois desses caras? Aí se não tem ninguém no banco, pois é. né? Se precisar, então não tem ninguém com a característica deles. Então, pensar um modo de jogo, eu acho que ele deveria então ter trazido alguém na convocação pra Copa. Um terceiro jogador, Aham. caso ele pensasse em jogar com o Fabinho e Casemiro. Eu acho que ele não pensa. Então, eu acho que são essas as possibilidades, né? As probabilidades maiores de acontecer. Eu acredito que vai ser a primeira. Eu acredito que o Endrick vai ganhar esse posto aí de titular. Acho que o Neymar, Sim, fora de cogitação, até por tudo que a gente já conversou aqui, né? sim, sim. Não vai Eu acho aguentar, muito não vai difícil. aguentar 90 e pensando ainda em tu perder esse jogador por uma prorrogação. Porque ele Sim, também não vai jogar 120. pois é. É. Eu acho que Copa do Mundo é isso, né? Nenhuma seleção vai ser campeã da Copa do Mundo sem ter uma dificuldade, sem enfrentar essa dificuldade no meio do caminho. Infelizmente, a gente teve, por exemplo, outro exemplo ali o Koné, né? Que quebrou a perna também, dos Estados Unidos, né? É, acho que foi. Acho que Uma, foi. um jogador importante ele também. Claro que não do mesmo tamanho do Paquetá, né? Mas era um jogador importante também e, infelizmente, isso acontece durante a Copa do Mundo. E é muitas vezes nesses momentos que aparecem novos protagonistas, como tu falou do Martinelli, por exemplo. Daqui um pouco é uma grande oportunidade para ele ganhar mais espaço, mais do que já vem ganhando, e assumir um protagonismo na seleção brasileira. E pode ser um momento também de uma mudança tática para essas fases finais da Copa, né? Faltam 3 jogos, é muito rápido, é um campeonato muito curto, apesar de ser uma das maiores, né? A maior Copa da história, com tantos times. E infelizmente o Três Brasil jogos pra perdeu. final, né? Sim, sim, faltam 3 para a final. Oitavas, quartas, semi, três pra final. E Mas ainda assim o Brasil tem um elenco muito forte, mesmo sem o Paquetá. É, acho que tem grandes chances ainda de. Bom, o velhinho vai saber o que fazer, né? E conseguir encontrar uma forma ali do Brasil continuar jogando bem jogando. Acho que a gente tem tudo para passar o carro em cima dele lá. É, a gente entra mais uma vez muito favorito, né? Contra uma seleção que tava há 28 anos, se não me engano, sem ir pra Copa. É a primeira participação da Noruega depois de 28 anos. E para eles, né, até vi algumas entrevistas de repórteres noruegueses, jornalistas noruegueses que estão lá acompanhando, e aí o pessoal aqui do Brasil tá fazendo alguns conteúdos com eles, e eles falando que para eles é uma grande oportunidade, né? A Copa do Mundo em si, ter se classificado já foi demais, ter passado pela Costa do Marfim já foi demais, e acho que só de estar jogando contra o Brasil para eles já é uma grande coisa, né? Mas infelizmente, né, a gente tem aqui que trazer a informação também, eles não vão passar do Brasil. Então, que eles aproveitem o que eles tiveram até aqui, porque de domingo eles não vão, a partir de domingo, 7 horas, eles não vão estar mais na Copa. Então, que eles tenham aproveitado bastante e quem sabe daqui a 4 anos estejam de novo. Mas nessa Copa eles não vão seguir, né? Porque o Brasil vai tirar eles. Então, sobre a questão, pois é realmente, como tu falou, é o momento para novos protagonistas, né? Ou novos grandes coadjuvantes.
Porque a gente já viu também o Danilo jogando muito bem com a camisa da seleção. Quem sabe o Danilo Santos não volta para esse meio-campo aí, né, como titular agora, Sim. e também não faz um grande restante de Copa do Mundo. A expectativa é de que o Paquetá é uma lesão de grau 2, né? Uma lesão muscular de grau 2 na posterior da coxa. A expectativa é de que ele possivelmente, na melhor das hipóteses, esteja 100% só na final. Pô, Então, basicamente a Copa acabou pra ele, né? Porque talvez se o Brasil se encontrar com outro esquema, com outro jogador agora, talvez nem na final ele volte, né? Talvez sim, nem na final ele ganhe novamente a titularidade, até porque ele não é aqueles caras incontestáveis. Então, não seria o caso do Vini, por exemplo, se machucar, sim. né? E aí, Então, não voltando de seria. lesão também, né? Não sabe como que ele volta, se vai voltar 100%, é muito difícil voltar 100%, né? E Exato. E, é complicado ele voltar e já sendo titular. então possivelmente a Copa acabou pro Paquetá agora, porque mesmo o Brasil indo pra final, talvez nem na final ele não jogue, né? Ah, e isso também nos faz refletir sobre o Rafinha, agora a situação do Rafinha, né? Rafinha que também estava cogitado para até ser cortado, o que não iria influenciar em nada, só caso fosse uma lesão realmente muito grave, porque ele iria fazer o tratamento em casa ou no clube. Mas pro Brasil não influenciaria em nada, só perderia o jogador, porque não pode inscrever mais ninguém, né? E o Rafinha, ele basicamente tá voltando aos treinamentos, já tá pisando no campo, já tá trabalhando com bola novamente, acho que não coletivo ali, mas já tá fazendo aquele trabalho separado ali com os profissionais da seleção. E talvez pro domingo ele já esteja apto para estar no banco, né? Fardadinho ali, de caneleira, de chuteira. Mas a gente imagina que ele não venha para ser titular, né? Ele novamente, eu acho que fisicamente não se justifica a titularidade dele e também técnica e taticamente também não, né? Porque o Ryan tá mostrando, né, muito desempenho, tá desempenhando bem. E eu acho que o Rafinha vai ter que novamente comprovar aí que ele merece ser titular. Ele vai ter que ganhar a vaga do Ryan, porque a vaga agora é do Ryan, né? Sim, e aí, antes da lesão ele já não era incontestável, o Rafinha, né? Ele já vinha sendo muito criticado, é, por todo mundo, porque não estava rendendo direito, né? Tava basicamente só correndo e não era objetivo, não participou de nenhuma jogada importante, nenhum passe importante também. E se antes da lesão ele já estava assim, a gente não sabe como ele vai voltar. Daqui a pouco volta até pior. E aí, o Raia tá muito bem, vai ser uma briga difícil ali pro Rafinha, a não ser que ele volte num carteiraço só. Por causa tem mais nome que É. o Ryan e é mais cupincha do Ancelotti. Mas por característica física e técnica, eu acho que se ele vai voltar, vai ter que comer um banco ali, porque não tem como. Com essa ausência do Paquetá, e aí a gente falou das possibilidades, né, para troca, eu acho que até cogitaria-se, né, pensando num Rafinha 100%, até dele, nesse lugar do Paquetá. Naquela mesma lógica, do Rayan marcando pela direita e aí o Rafinha marcando pela esquerda. E aí tu deixa Vini e Matheus um pouco mais livres, né, pra atacar. Porque o Matheus já tem um pouco mais essa característica de atacante até do que o próprio Rafinha, né? E o Rafinha é um bom marcador, ele é um bom jogador de meio campo. Eu acho que ele deixa muito a desejar é justamente no terço final. Espera-se que ele tenha um poder de decisão maior, eu acho, do que o que ele tem. Eu acho que ele é um ótimo jogador ali pra esse setor de meio campo, assim como o Martinelli. Acho que uma comparação bem justa. Eu acho que o Rafinha teve um auge ali, assim como o Martinelli teve anos atrás no Arsenal, mas não são jogadores de extrema decisão, fazedores de gol, né? Eu acho que eles são bons jogadores ali pra osmose, pro equilíbrio de fato da equipe. E eu acho até que o Rafinha, por ter uma característica também de jogar por dentro, às vezes no Barcelona e tal, ele poderia até fazer essa função do Paquetá também, nessa possibilidade que a gente estava comentando. Mas eu acho que pro domingo ele não vem para ser titular. Eu acho que ele talvez até entra no jogo, se ele estiver bem, mas eu acho que para titular ainda não, né? Até porque é forçar demais o jogador, né? Botar ele para É, jogar já 60 minutos. daqui a pouco ele faz que nem fez com o Neymar, né? Quando voltou da lesão, e botar ele 15 minutos ali, 10 minutos no finalzinho do jogo. Se já tiver um jogo caminhado, né? Daqui a pouco vale a pena. Agora, pô, tá 1-1, vai pra uma prorrogação, não tem como botar um cara, né? Largar ele nessa É, perna. Um cara que tá é. machucado, aí daqui a E, pouco vai pra prorrogação, vai ter que jogar mais 30. e como tu estava falando, né? Já que tu tocou no nome dele, possivelmente o Neymar tenha mais minutos, né, nessa partida. Contra o Japão ele nem entrou pelas circunstâncias do jogo. E claro que também a gente vai ter que analisar como é que vai ser a circunstância do jogo contra a Noruega, né? Mas a tendência é de que ele tenha mais minutos. Será que o Ancelotti também não projeta aí uma tentativa de dele jogar os primeiros 45? Iniciar com ele ali no meio-campo, no lugar do Paquetá? Como a gente falou antes, né? É uma possibilidade, mas eu acho difícil ele começar com ele já. É, talvez, porque não sabe como é que vai ser, apesar da gente como torcedor esperar que vai ser um passeio, os caras vão lá só treinar contra a Noruega. Eles têm um ou dois ali que tem o Odegaard, tem o Haaland, que são jogadores
de outra prateleira, né? De outro nível. E daqui a pouco podem, assim como o Harry Kane ontem, que fez 2 gols sozinho praticamente, daqui a pouco podem, ali que nem o Japão, pô, numa escapada, o Odegaard acha o Haaland correndo que nem um maluco e gol dos caras. E aí? Aí tu vai ter que ter o Neymar pra marcar? Não tem como, né? Eu acho que é mais, mais certo, né? Fugiu a palavra, mas mais conservador, tu iniciar com o Neymar, tu iniciar sem o Neymar. E aí, lá faltando 15, pô, o jogo tá tranquilo, tá 2-1. Põe o Neymar ali no meio, para dar uma cadenciada a mais, daqui a um pouco acha um passe pro Vini que emenda ali o 3-1, mata o jogo e aí já era. E tu, o que que É tu que, acha? Acho é que que, eu, vale a é que pena? eu, 50? eu acho que mudou muito o contexto, a gente não pode mais se basear na expectativa que a gente tava, embora a gente tenha visto ele poucos minutos, mas contra a Escócia, ele recém tinha voltado naquela semana, né? Ele Sim, tava sim. sem ritmo e tal. Só que agora, do jogo da Escócia pra cá, já é mais de uma semana, né? Contra o Japão, ele poderia ter jogado, talvez 30 minutos, e não jogou. Então, Sim. será que agora ele já não tá apto pra jogar pelo menos 40 minutos? 50, de repente? Mas Né? Então, tu talvez. começaria com ele? Ou talvez entrar no segundo tempo? Não, eu acho que ia entrar no segundo tempo. Eu acho que ia entrar É no... mais Acho que viável, começar né? não. Até porque pra começar com ele, tu tem que jogar com Ryan, Bruno, Casemiro e Matheus, né? O Matheus teria que jogar mais atrás do que costuma jogar. E aí o Neymar ser esse falso 9, né? Sim. Ou tu trocar um cara de peça por peça com o Paquetá, botar o Danilo e tirar o Matheus. E aí jogar com o Neymar. Só Aham. que eu acho que ele não vai tirar o Matheus, né? Sim. Ele teria Então, que fazer muita mudança no time para encaixar o Neymar. Eu exato, acho que para uma exato. fase de oitavas não vale a pena. Não vale. Só que eu concordo contigo. Só que eu acho que dessa vez contra a Noruega a gente pode analisar o seguinte: ele não precisa mais botar o Neymar num contexto específico. Ah, vai botar o Neymar só 20 minutos para pegar Aham. ritmo para a próxima fase ou botar o Neymar quando o Brasil tá desesperado. Acho que não. Eu acho que independente do contexto do jogo, no segundo tempo, ele pode botar o Neymar. O Brasil estando Sim. perdendo, estando empatando e estando ganhando. Ele pode botar. Sim. Até porque ele falou, né, que contra o Japão, se o Casemiro não empata, ele ia botar o Neymar. Então, ele espera que o Neymar tenha o vigor físico para também conseguir virar o jogo, ajudar o time a virar um jogo. Porque se empatou e ele deixou de colocar para talvez uma prorrogação, né? Se tivesse perdendo, ele ia botar o Neymar de qualquer jeito. Então ele Exato. sabe que Talvez vai. ele estava planejando essa troca para os 15, 20 minutos. E o Casemiro aos 11 fez o gol, né? Sim, Então, se ele estava planejando para os 15, ele já estava imaginando que o Neymar poderia jogar ali pelo menos 30 minutos. Então, pro sim, próximo jogo, que já tem mais uma semana aí, né? O jogo foi na segunda, agora nós vamos jogar no domingo. Então, pô, já é mais uma semana que o Neymar tá treinando, tá com ritmo, tá jogando contra os companheiros no treino. Então a gente já tá falando de um outro Neymar agora contra a Noruega, que antes contra a Escócia era outro contexto, né? Então, acho que dá pra analisar por esse lado também. O Rafinha até que voltou bem rápido, né? Eu não imaginava que ele fosse sim, voltar tão rápido. Ele machucou contra a Escócia, foi, né? sim. Foi contra a No Escócia, primeiro né? Que ele não tempo, na voltou. Escócia. Primeiro tempo, né? E perdeu basicamente um jogo e meio só e já tá disponível pro próximo, possivelmente disponível. Então, foi bem rápido. Vamos ver se ele vai ter ritmo aí pra recuperar também, né? Aí o Rafinha, Sim. talvez, o contexto pro Rafinha, esse jogo contra a Noruega, seja semelhante ao contexto do Neymar contra a Escócia. Aham. Botar pra Sim. jogar no máximo 20, 15 minutos ali no final pra daqui a pouco retomar ele. Porém, é isso, né? Assim como o Sim. Neymar também é um jogador muito contestado, né? Tu não sabe o que ele vai poder te entregar, porque antes ele já não tava entregando muito. Agora eu quero saber a tua opinião. Se a decisão fosse tua, com quem tu começaria contra a Noruega? Comenta aqui nos comentários, deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Agora, palpites do dia, dos 16 avos, do dia 2 de julho, Espanha e Áustria, 2-1, Espanha. magrinho. Portugal e Croácia, 1-0 Croácia. E já era pra Portugal. Espanha 3-1 na Áustria e Portugal 1-0. Agora vamos para os palpites do dia 3 de julho, sexta-feira. Suíça e Argélia. Pô, a Argélia fez um bom último jogo de rodada, hein? Vai ser 2-1, Suíça. Austrália e Egito, 2-0, Egito. Argentina e Cabo Verde, 1-0 Cabo Verde. Será que é só do jogo, né? Tipo, se for 0-0 e 1-0 na prorrogação, não conta aqui, né? Eu acho que é só dos 90. Tá, então vai ser 1-1. E aí na prorrogação ou nos pênaltis, Cabo Verde vai vencer. Ah, é loucura. Colômbia e Gana vai ser 2. Não, pior que Gana tá bem. Vai ser 2-1. Não, mas tem que ter mais empate, né? 2-2.
Tem jogo indo pros pênaltis aí, prorrogação. Esse é o baita do argumento pra palpitar. Tem que ter mais empate. Tem que ter mais empate do que vitória. Não é possível. Suíça e Argélia? 1x0 Suíça. Austrália e Egito? O jogão aí. 2x2. Jogão. 2-2? 2x2. Argentina e Cabo Verde? 3-0 Cabo Verde. Porra, não, nunca. Ah, nunca. Mano, 3x1. De novo. 3-1. Esse é o palpite que vai ser, mas não o que tu quer, né? Colômbia e Gana? 2x0 Colômbia. Colômbia tá bem, meu. Tá louco. Então tá beleza, tá feito os palpites Tá aí feito. dos 16 avos pra gente não perder mais. E aí, a partir das oitavas, a gente vai palpitar certo.